Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui com a segunda parte do vídeo da nossa maratona na carta de Paulo aos Romanos. Eu sou o evangelista Fagner. Nós vamos estar aqui fazendo mais uma parte sobre a carta de Paulo aos Romanos. Ainda no capítulo de número 1, vamos estar falando só sobre o tema que Paulo colocou nos dois versículos 16 e 17, versículos muito conhecidos para nós cristãos, tá? E vamos estar falando sobre o que Paulo quis trazer sobre esses versículos. Lembrando que nós vamos estar aí maratonando sobre a carta de Paulo a Romanos, fazendo uma série de vídeos sobre o tema dessa carta do apóstolo Paulo. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, somente o versículo 16 e 17 é que nós vamos focar aqui. Amém? Essa é uma mensagem rápida, ali de 10 a 15 minutos, tá? Vamos estar fazendo vídeos curtos para não ficar muito longo. Eu quero te pedir que você deixe aqui seu likezinho, seu comentário, a sua dúvida, tá? Será muito bem-vinda para nós sabermos, né, se você está interagindo, se você está curtindo ou não, para nós podermos servir como exemplo para a gente poder continuar o nosso trabalho. Amém? Carta de Paulo aos Romanos, assunto da epístola, a justificação pela fé. Nós falamos no vídeo anterior que o tema de Paulo na carta aos Romanos é a salvação pela fé, é a justificação, como o homem pode ser salvo perante o Senhor. Amém? E nós vamos estar aqui falando no versículo de número 16, leia comigo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo coloca esse versículo, imagino eu, porque Paulo estava ali na sua última passagem pela igreja de Coríntios. Nós sabemos que Paulo enfrentou muita dificuldade sobre o seu ministério. Algumas pessoas chegaram a indagar Paulo, dizer que ele não era uma pessoa que tinha a aparência de Deus, porque Paulo sofreu muito. Paulo tinha uma aparência física, alguns colocam até como maltrapilho, enfim. E aqui Paulo coloca que ele não tem vergonha do evangelho, porque ele passou por muito isso. Não me lembro agora, mas acredito que foi na igreja de Coríntios mesmo, em que chegaram judaizantes ou missionários de outras partes do mundo e falavam que Paulo não tinha a aparência de uma pessoa que tinha Deus. Imagino eu falando sobre questões financeiras, sobre outras coisas. E talvez até no dia de hoje algumas pessoas ainda têm também essa visão de que imagina que uma pessoa que tenha Deus, que tenha Jesus Cristo, não pode passar por dificuldade, ela não pode ser pobre, ela não pode ter suas dificuldades. Nós vemos que tem muitas pessoas que acham que o irmão que está sofrendo é porque ele não tem Deus, a pessoa que está passando por um momento aí de tragédia, ou enfim, nós vivemos de um mundo em que nós somos sujeitos a todas as coisas. E Paulo sofreu muito isso, tá? No longo do seu ministério. Muitas pessoas chegaram a dizer que ele não tinha como ele ser uma pessoa de Deus pela forma de viver que ele tinha. Paulo era um missionário, ele não tinha dinheiro, ele vivia pelo Espírito Santo. Tá? Passava por um lugar, por outro, vivia de ofertas, de doações. Então, ele passou por muitas dificuldades. E quando ele vai escrever essa carta aos Romanos, lembrando que nós falamos no vídeo anterior, a igreja de Roma tinha muitos judeus. E o judaísmo antigo, não posso falar sobre hoje, eu não sei como que está sobre tanta mudança que teve, mas o judaísmo antigo tinha muito essa questão financeira, tá? De dizer que as pessoas que estavam passando ali por um momento de pobreza seria pecado, tá? Que elas não, talvez estariam vazias de Deus. E Paulo sabia que ele ia enfrentar essa dificuldade, tá? Porque como ele já enfrentou em algumas igrejas que ele passou, ele poderia ser indagado. Poxa, como que você é de Deus se você é pobre? Quantas pessoas que são pobres financeiramente e às vezes acham que Deus não é com eles? Acha que Deus não é na vida deles, ou acha que o Senhor não está olhando para eles. E o Evangelho ele é a prova de que as coisas não acontecem assim. Deus tem a prosperidade para a nossa vida, tem a bênção sim, mas não é isso que nos define se nós temos Jesus Cristo ou não. Tá? Até o próprio os 4 evangelhos nos mostra isso. Jesus ele abre mão, junto com seus discípulos, de tudo que é matéria
e se foca simplesmente em fazer a obra missionária, em fazer a propagação do evangelho, tá? Propagação, ele não era conhecido. Então, Paulo sabia dessa questão de que na cidade de Roma havia uma quantidade de judeus absurda, e ele sabia que enfrentaria isso. Então, quando ele vai falar da justificação pela fé, ele já coloca em xeque isso, tá? De que eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Tá? Paulo coloca que ele não se envergonha de ter sofrido tanto pelo evangelho, de ter passado por tantas coisas. Eu listei aqui algumas coisas algumas, né, que Paulo passou. Vamos lá. Paulo enfrenta no longo do seu ministério açoites. Paulo apanhou muito, tá? Nós vemos ali em Filipos, quando ele prega em Filipos, que ele foi açoitado por ter expulsado o espírito imundo de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Então, quando ele liberta aquela mulher, Paulo apanha. Paulo apanha, jogado na prisão, e aquela passagem de Paulo e Silas que todos conhecem, que ele ora ao Senhor e louvam a Deus, e o Senhor liberta ele da prisão. Tá? Prisões, como eu falei aqui agora, Paulo foi preso diversas vezes, tá? Tanto pelo evangelho como as suas 2 prisões pela condenação, tá? Em Jerusalém e quando ele vai para Roma, quando ele apela, diz que ele não vai ser julgado pelos judeus porque ele é cidadão romano. Ele diz: eu apelo para César. Apedrejamento. Paulo foi apedrejado na cidade de Listra. Tá? Paulo foi apedrejado na cidade de Listra. Naufragou. Paulo passou por naufrágio. Os perigos, porque Paulo teve muitos perigos por longo da sua viagem missionária. Fome e sede. Então, Paulo teve dificuldades financeiras. Tá? Isso ele coloca várias e várias vezes, inclusive em 2 Coríntios 11, 27. Desonra e rejeição. Paulo foi muito desonrado e rejeitado. Tá? É o que nós estamos falando aqui. Tá? Atos 9, 29 e Coríntios 2, 10. Ele passou por muita rejeição. Eu imagino, para mim, eu olhando como estudei a carta de Paulo aos Coríntios, eu acho que a rejeição dele em Coríntios, para mim, foi a mais pesada. Porque ele teve um investimento muito grande em Coríntios, morou ali e tal, e foi aonde ele teve essa indagação de que ele não tinha ali a aparência de alguém que tinha Deus. Não, ele não recebeu isso só dos irmãos de Coríntios. Foram missionários de fora que vieram com essa mensagem, mas que estavam corrompendo os irmãos da cidade de Coríntios. Tá? Mais dificuldades. Paulo enfrenta conflito com os cristãos, que é o que nós estamos falando. Pessoas convertidas teve conflitos com Paulo, inclusive até entre os discípulos, teve ali um desentendimento sobre a questão de Paulo defender o direito dos gentios de seguir o evangelho, e alguns discípulos que ainda estavam focando, como Pedro, na comunidade judaica. Assunto resolvido, bola para frente, mas houve. Tá? E Paulo também teve problemas de saúde. Tá? Tem passagem que nos mostra que possivelmente ele teve ali enfermidades por longo da sua caminhada, né? Inclusive, Lucas teve ali uma passagem que se dá a entender de que Lucas cuidou das suas feridas por açoites, enfim. Então, olha o tanto de coisa que Paulo, quando ele vai escrever aos Romanos, ele diz aqui no versículo 16: eu não me envergonho de ter passado por tudo isso pelo Evangelho. Tá? Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu sei que, embora eu passei tudo isso aqui que nós listamos, é nele que eu encontro a justiça e o poder de Deus para salvar. Graças a Deus. E às vezes nós passamos por nossas dificuldades, nós passamos por nossas lutas, e nós, muitas das vezes, nos apegamos no momento em que nós estamos vivendo, e nós caímos na fé, nós nos abandonamos na fé. Mas nós olhamos que Paulo, parece que ele tinha uma energia de quanto mais ele sofria, de quanto mais as coisas aconteciam com ele, mais ele se fortalecia na fé. Porque ele deixa: eu não me envergonho de passar por tudo isso, porque eu sei que é através disso que eu vou encontrar a justiça e o poder de Deus para me salvar. Ele diz aqui, tanto o judeu quanto também o grego. Que Paulo está dizendo que todos que sofrerem por amor de Cristo terá sua salvação. Seja ele judeu, seja ele grego. Assunto que nós vamos falar muito aqui sobre a carta de Paulo aos Romanos. A divisão,
o desentendimento entre a comunidade judaica de aceitar os cristãos gentios. Então, Paulo está dizendo aqui que ele sofreu muito pelo amor do evangelho. E qualquer um que aceitar a Cristo e pela fé aceitar as perseguições, aceitar os açoites, aceitar as diferenças, porque naquela época para se assumir cristão era muito difícil, não era modinha como no dia de hoje. Não, para você se dizer cristão você tinha que ter coragem, tá? Você tinha que afeitar apedrejamento, às vezes prisões, às vezes condenações, enfim. Então, ele deixa bem claro para todos aqui: seja judeu, seja grego, aceita Jesus como seu Salvador, vai passar por perseguição, mas é através dele que nós nos encontramos a justiça e o poder de Deus para salvar. E no versículo 17, o versículo talvez de Romanos mais conhecido da Bíblia, né? Eu imagino que seja, que diz: porque nele se descobre a justiça e o poder de Deus de fé em fé. Como escrito está, o justo viverá da fé. Paulo está dizendo aqui que o justo não vai viver por vista. O justo não vai viver daquilo que o mundo tem para oferecer. Ele diz que tudo aquilo que ele passou tem um porquê, porque o justo viverá da fé. Eu não sei se você sabe que está assistindo esse vídeo, mas através desses 2 versículos é que veio a Reforma Protestante. É onde nós protestantes estamos aqui. Foi quando Martinho Lutero lê esses 2 versículos e ele encontra aqui a resposta, porque ele vê aquela época da religião, pedia tanta coisa, era indulgências, açoites, se açoitavam, pegavam chicotes, se batiam e se mutilavam para ser salvo. E quando Martinho Lutero ele olha esses 2 versículos, ele fala: peraí, está errado. É no evangelho que eu encontro o poder de Deus para salvar, não é através de tantas coisas. Então, talvez hoje nós estamos buscando a salvação em tantas coisas, movimentos, barulhos, coisas que muitas das vezes mais escandaliza o Senhor do que atrai pessoas para o Senhor. E aqui ele diz que é no evangelho que nós encontramos a justiça e o poder de Deus para nos salvar. Não é através de movimento, não é através de práticas humanas, não é comprando com dinheiro, como já foi no passado, com indulgências, não é com movimento, não é se aparecendo, enfim, nada justifica a salvação, senão por intermédio da fé. Amém? Então, eu quis focar somente nesses 2 versículos, daria mais 1 hora de mensagem, mas não é esse o tema, pregação, é a explicação dos versículos. Então, Paulo, no versículo 16, ele mostra aos romanos que ele não se envergonha de ter passado por tanta coisa, e no versículo 17 deixa claro que através de tudo isso que ele passou, ele adquiriu mais fé. E como ele viu que está escrito, né, como ele tira a carta, por isso que se diz que Hebreus pode muito bem ter sido escrita por Paulo, porque também está assim esse mesmo versículo lá aos Hebreus, que diz: o justo viverá da fé. Paulo diz: não vou viver de dinheiro, não vou viver de condição financeira, eu sei que eu sofri, eu sei que eu passei dificuldade, eu sei que eu fui preso, eu sei que eu passei fome, eu passei perseguição, eu passei desavença, eu passei humilhações, mas uma coisa eu digo: através de tudo isso eu adquiri a fé, e como escrito está, o justo viverá da fé. E é através dessa fé que aqui nós estamos para poder viver através de Jesus Cristo e pedir para Ele que Ele nos aumente ainda mais e mais a nossa fé. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa segunda parte e que você continue conosco ao longo da caminhada de Romanos capítulo 1, que nós ainda não acabamos o capítulo 1. Amém? Deus abençoe e fique com Deus, em nome de Jesus.